Bem-vindos à Tela Sacra, bem-vindos meus caros peixes. Como estão a ver, para começar aqui o ano 2026, uma pequena leitura para vocês. Esta leitura pronto, é de janeiro de 2026, mas não tem propriamente uma dimensão de tempo associada, então independentemente de quando vejam este vídeo, pode ser que haja aqui alguma mensagem que seja relevante para vocês. Esta mensagem vai então direcionada para quem tenha afinidade com o arquétipo de peixes, ou que tenha algum posicionamento na sua carta astral, quer seja de Sol, de Lua, de Vênus, de Marte ou de Ascendente. Obviamente não se guiem apenas por aquilo que eu falo, abram a vossa mente, observem as imagens, as simbologias e tentem interpretar por vocês próprios. Talvez encontrem alguma mensagem ou alguma coisa que não venha a ser falada ao longo desta leitura. Esta leitura é uma leitura coletiva, é subjetiva, né? Está aberta à interpretação em volta do arquétipo de peixes, então levem com vocês aquilo que vos sirva e deixem o resto para quem eventualmente possa servir. Com isso, vamos arrancar então com a leitura. A leitura, acho que na situação presente, está a ser um momento bastante importante agora na vossa vida. Estamos ainda pronto, em transição, né, de 2025 para 2026, então é um fecho de ciclo, onde está-se a fechar uma etapa que engloba os passados 9 anos e estamos a entrar agora numa nova etapa de 9 anos. Bem, na verdade o ciclo é de 18.6, mas em termos numerológicos é de 9 em 9. E assim estamos agora nos princípios, por assim dizer, de uma nova etapa. E naturalmente nem sempre é fácil, há coisas por concluir e fechar do ciclo anterior, há que fazer uma reavaliação, ver o que é que serve, o que é que não serve, para a pessoa poder em parte purgar aquilo que está no passado e poder então fazer espaço para aquilo que está para vir. A pessoa tem que alinhar, ou tentar manter-se alinhada com os seus propósitos e não apenas pelos hábitos e as coisas que serviram no ciclo anterior. Algumas coisas vão mudar, outras não vão mudar, mas é aí que está também parte do nosso trabalho de poder entender pronto, o que é necessário nestas transições, sobretudo agora a passagem de ano 9 para ano 1 é bastante importante. Tudo isso para poder-vos falar então desta situação presente, né? A única arcana maior que vocês têm aqui e é a carta da morte. Pronto, muita gente associa esta carta tão negativa, tão isso e não, ela simplesmente significa transição. Esta carta é tipo dia 31 de dezembro para dia 1 de janeiro, né? É o fim de um ano, é o princípio do próximo. Então pronto, a gente faz disso uma celebração, a gente está a celebrar a transição quando fazemos o novo ano, quando fazemos o Réveillon, não é? Então porque é que a gente haveria de associar esta carta a algo negativo? A gente associa a algo negativo porque geralmente há uma coisa, pronto, temos que libertar-nos de uma coisa para poder aceitar uma nova, não é? É aí que está esta carta, que está associada com a energia de Escorpião, tem muito a ver com o termos a capacidade de poder mergulhar dentro de nós próprios, dentro do nosso próprio abismo, poder confrontar as turbulências dos nossos mares e das nossas ondas internas e eventualmente podemos permitir transformar-nos, aprendermos e transicionar-nos para uma nova etapa. Então isto aqui é um bocado aquela história como que da crisálida, não, pronto, da larva que se transforma em crisálida para poder chegar à borboleta, e aqui então é aquela fase onde realmente está dentro da crisálida, tem que desfazer tudo aquilo que pensava ser para poder permitir-se renascer numa nova etapa. E isto pronto, pode surgir na vida de cada um de forma diferente, a nível pessoal, a nível de trabalho, a nível dos relacionamentos, mas a ideia aqui nestas leituras é realmente poder ver os aspectos mais profundos da nossa psique
e como eventualmente possam estar em jogo. Aqui temos Ansuz, que é uma runa que associada com a visão e com a comunicação. Então, às vezes, é difícil podermos ver o quanto aquilo que perdemos, na verdade, está a ajudar-nos a ganhar. Lá está, às vezes, uma nova perspectiva, uma nova forma de comunicar, uma nova forma de ver as coisas, a nós próprios, à vida, e podemos permitir então essa transição. É como quando uma pessoa está num trabalho, num relacionamento que já não lhe serve, ou que já está há muitos anos e que não é satisfatório, né? A pessoa não vale a pena continuar a enganar-se, vai ter que permitir libertar-se e fazer a transição. E não só fazer a transição para fugir disso, mas para poder aprender dessa situação. E é aí que então que associa-se pronto, a esta arcana maior da morte, porque a morte não é o fim, é uma transição, é uma transformação que está a ocorrer, tal qual como no calendário, né? Como eu estava a dizer, dia 31 de dezembro para dia 1 de janeiro, né? Ou então naquela altura, em 2012, quando falavam do fim do calendário maia, que era o apocalipse, que era o fim do mundo e não sei o quê, e não, naturalmente é o fim do calendário. Então o que é que acontece no dia a seguir? Começa de novo. É tal coisa, a gente tem tendência para catastrofizar e idealizar os piores cenários possíveis e nem sempre ocorrem, porque na verdade o que está a acontecer em grande parte é a dissolução do nosso ego e a separação dos nossos apegos em relação a certos aspectos da vida, né? Uma pessoa que tem apegos em relação a coisas ou pessoas nesta vida, naturalmente vai acabar por passar por um processo de sofrimento, porque vai ter que aceitar as coisas, né, como acontecem, e libertar-se delas, permitir libertar-se e curar-se daquilo que a está a aprender. E por isso que esta carta da morte é uma grande lição que todos temos a aprender, em que o fim não é um fim, cada fim é um novo começo. E então podemos ter alguma tristeza por estar a acabar um ciclo e ter às vezes que separar-nos de certas coisas, quer seja hábitos, quer seja pessoas, quer seja o que seja, né? Mas tudo isso faz parte do processo natural em que é preciso fazer espaço para poder abrir os braços a novas experiências, a novas coisas nas nossas vidas, né? E depois isso pode durar durante anos e anos, até que eventualmente acaba por também ir abaixo, né? Por desaparecer às vezes da nossa vida. Não quer dizer que morra por completo, né? Mas que já não vai fazer parte do nosso dia a dia, das nossas vidas, já não vai estar ativamente a desenvolver-se na nossa narrativa pessoal, né? Apesar de às vezes certos aspectos estarem, pronto, terem sido coisas do passado, ainda existem, mas já não fazem parte da nossa realidade atual, porque mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, a nossa consciência muda, as nossas ações, os nossos hábitos, e tudo isso são transições e transformações que a gente nem sempre pensa sobre elas, né? Mas fazem parte da vida e umas custam mais que outras, né? E realmente peixes têm essa capacidade de poder navegar por entre as emoções turbulentas, poder seguir a sua intuição e poder ligar-se a certos aspectos não só emocionais, mas também subconscientes ou inconscientes da sua psique. Então, acho que muitos de vocês estão não só a ter uma certa transição nas vossas vidas, como talvez seja uma oportunidade para ganhar uma nova perspectiva sobre a vida, sobre vocês, ou sobre como se calhar estão a preparar-se para entrar então neste próximo ciclo de 9 anos que está a acontecer. E, para complementar aqui temos Berkano, mas em Merkstave, está ao contrário. Então há uma certa dificuldade ainda neste momento em poder manifestar alguma coisa, em poder criar alguma coisa. Como estamos no meio, às vezes, de transição, é um bocado complicado, porque às vezes as pessoas já não são quem elas eram, mas ainda não são quem elas estão-se a tornar. E então o que acontece é o que eu digo, é a crisálida. É quando a pessoa está aí dentro daquele casulo, daquela crisálida, e está
desfeita, por assim dizer, a sua a visão sobre quem ela era foi destruída e ainda não sabe bem naquilo que se está a tornar, né? E pronto, é preciso confiar no processo, é preciso confiar que no seu devido tempo tudo nasce, tudo se desenvolve. Também tudo acaba, mas esse ciclo acaba por ser onde há um fim, há um começo. E talvez que este Berkane, ao contrário, talvez seja também a nossa relutância por vezes em aceitar as mudanças, em aceitar essas transições. Geralmente eu associo mais isso com a runa Thorsaz, mas pronto, mas aqui Berkane, ao contrário, é dificuldades em criar algo novo, dificuldades em poder realmente manifestar alguma coisa nova. E como está na carta da morte, que é a transição, né? Há então talvez essa relutância em querer mudar, em querer transformar-se, em querer aceitar a realidade tal como ela é. A pessoa pode já estar num processo de transformação e a idealizar como era antigamente e o que ela foi e isto e etc. E isso tudo só está a prejudicar-se a si própria porque não está pronto, não está a aceitar a transição e não está ainda a ir rumo ao seu destino, por assim dizer, está a oferecer resistência a esse destino ou a essa consecução de eventos. A tendência para a qual isto está a seguir, então temos por um lado o Cavaleiro de Paus. Então isto aqui é uma carta muito boa no sentido de, lá está, é preciso passar pelas dificuldades para poder manifestar aquilo que nós queremos. Não é só estarmos sentados no sofá à espera que as coisas se resolvam. É, eventualmente temos que passar pelas brasas, temos que transformar-nos. Temos que permitir essa transformação. O fogo é transformação, o fogo é força de vontade. E então a tendência para onde isto está a mudar é, como eu digo, talvez que agora seja uma fase onde de transição, né? E as pessoas vão ter que aceitar as coisas como são para poder seguir em frente e poderem permitirem transformar-se. E essa transformação vai vir, lá está, com a vossa força de vontade e capacidade de poder atravessar as brasas. Essas brasas vão ser inevitáveis. Agora, a forma como nós encaramos a adversidade ou as dificuldades é que modifica muito da forma como experienciamos as coisas. E veja que esta carta costuma associar muito também com uma certa história, que é tal coisa, a gente às vezes junta os ingredientes e sabe a receita e etc. Prepara a receita que seja, o bolo ou o prato, blá, 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 e depois o que é preciso fazer? É preciso cozinhá-lo, é preciso pô-lo no forno. Sem passar pelo forno não fica concluído. E muitas vezes na vida é isso, a gente passa tempo a acumular ou a arranjar os ingredientes necessários e a aprender as fórmulas que nos servem, as tais receitas, para eventualmente chegarmos a um momento das nossas vidas, vamos ter que juntar tudo, os ingredientes, o nosso saber, em relação à receita e a preparar o que seja, pronto, o prato, por assim dizer, para então ir ao forno a ser cozinhado. E claro que neste sentido, lá está, não é uma receita em si, mas sim a criação de nós próprios. O que é que vai sair deste casulo? O que é que a pessoa está a transformar-se? Né? Será uma borboleta? Será uma traça? Aquilo que a pessoa se está a transformar. Mas se a pessoa está demasiado concentrada naquilo que foi, dificilmente vai conseguir ver aquilo que ela poderá vir a ser. E é uma coisa que tem que ser feita em parte consciente, né? Tem a ver com tem uma certa atividade ou uma certa ação consciente em relação às nossas ações, à nossa atividade, né? Há um certo problema, há uma certa dificuldade em poder encontrar ou seguir a sua intuição. Talvez que, apesar de serem peixes, né, pode haver, se calhar, no meio desta transição, uma certa dificuldade a enfrentar as emoções ou as circunstâncias, né? Porque a pessoa, para poder às vezes enfrentar situações difíceis, desliga-se um pouco da forma como ela sente a sua experiência. E isso faz com que não esteja a integrar por completo o seu processo de transformação.
E então, apesar de ter que passar pelas brasas, né, vai ter para poder concluir esta etapa, pode haver uma certa desconexão com as emoções ou com os aspectos espirituais, porque a pessoa tem dificuldade em seguir a sua intuição, né? Sabe se calhar por onde tem que seguir, mas não sabe onde é que isso leva, não sabe como fazer, não sabe nada, e pronto, acaba por trazer alguma confusão e é preciso então um certo enraizamento. O que, pronto, é que às vezes é muito complicado quando uma pessoa está nessa transição, não? Porque esse enraizamento está a ocorrer dentro de um casulo, dentro de uma etapa transitória, onde a pessoa tem ali uns breves momentos onde não é nada, mas é tudo ao mesmo tempo, né? E é isso aí que nos traz às vezes bastante confusão, né? E peixes, pronto, têm essa capacidade de poder navegar as emoções e o seu inconsciente, e então talvez que ter um bocadinho de paciência com vocês, né? Para poder eventualmente passar pelas brasas e ao passarem então pela dificuldade já vão poder olhar para trás e entender porque é que foi necessário passar essa transição ou essa mudança. A dificuldade que possa estar a ocorrer, pronto, à parte daquilo que tenho vindo a falar, porque está aqui todo o processo de transição nunca é fácil de poder passar, né? E é aí que então uma das dificuldades que a pessoa tem por enfrentar é realmente poder manter a cabeça fria, poder ver as coisas como que de cima, né? A gente às vezes estamos a olhar apenas para nós no meio do deserto ou nas nossas dificuldades, enquanto se a gente ganhar uma perspectiva mais de cima, já conseguimos às vezes entender pronto, que estamos num processo de transição, estamos numa etapa que não é definitiva, e então isso aí, pronto, e é isso que às vezes nos dá uma certa força e consciência daquilo que está realmente a acontecer. E isso, pronto, tem sido talvez um desafio onde é preciso às vezes pôr as emoções um bocadinho de lado para poder observar as coisas como são e ganhar essa perspectiva como que de cima, né? Temos aqui EWAS. Então é was, mas está ao contrário, em Burgstave. Então há não só essa dificuldade de conseguir ver de cima as coisas e ver os horizontes, e natural, lá está, é natural. É natural, não se consegue ver, porquê? Porque, como estão numa etapa de transição, há a tendência para a estagnação. E essa estagnação, como é que é dizer? Também faz parte do processo, né? Lá está, a crisálida não mexe no mesmo sítio, a larva tem que se estar a transformar lá dentro. Essa transformação tem movimento, tem ação a ocorrer dentro da crisálida, mas não está propriamente a movimentar-se, não está o meio e o horizonte não está a mudar. E é aí que vem uma certa dificuldade, porque a pessoa tem que basicamente confiar no processo e deixar o processo ocorrer naturalmente por si próprio. Há uma certa ação a tomar, que é o permitir essa transição de ocorrer, enquanto que a pessoa ganha consciência que virá o tempo, então, de novas criações, e virá o tempo de voltar a ligar-se mais às suas emoções e à sua intuição e à sua espiritualidade, mas lá está, o desafio é poder então utilizar também a mente para poder ver mais além. E se a pessoa não está a conseguir sair do mesmo sítio, se sente paralisada, então o horizonte não vai mudar. Daí eu acho que é o cavalo que está parado, né? E então a pessoa, se está parada, não parece que está parada, na verdade, porque isto está, como digo, a pessoa está parada, mas por dentro está em transformação. E tem que permitir este processo de ocorrer para eventualmente seguir em frente. E é por isso que é difícil às vezes a gente aceitar essas pausas, essas transições, aquilo em que nos estamos a transformar, porque nós vemos isso como uma derrota, como uma perca, como uma experiência de luto, às vezes, que a pessoa está a passar na sua vida e acaba por levar a uma certa tristeza, né? Enquanto que, na verdade, faz parte do processo da dissolução do ego e de quem éramos, para podermos então renascer numa nova forma ou numa nova perspectiva da vida.
Acho que é nesse sentido que está a acontecer, porque aqui temos o pajem de pentáculos. Então é realmente uma nova manifestação, é algo novo que está por surgir e é uma energia nova, mas de alta vibração. Então realmente acho que no seu devido tempo vão entender esse processo que está a ocorrer, esse processo de transição e transformação. Para complementar essa leitura, lá está, ainda está no inconsciente, ou está por ocorrer Hagalaz, que é uma tempestade. E então, realmente, acho que interiormente, talvez que muitos de vocês peixes têm estado a sentir pronto, essa transformação a ocorrer, e é difícil às vezes de entendermos ou termos fé ou confiar no processo, porque internamente lá está, a pessoa está sente-se a perder, né? Está-se a desfazer por completo as ideologias que tinha. Isto normalmente são sinais de um despertar. A pessoa tem que passar por uma noite negra da alma, muitas vezes, para poder renascer com uma nova perspectiva, com uma nova visão. Isso está até incluso nos filmes e nas histórias, todos falam em parte também desse tipo de processos que acontecem, tem que acontecer como que uma crise para a pessoa finalmente sair da sua zona de conforto e permitir-se então transformar-se e voltar a si própria transformada, já com uma nova consciência, com uma nova visão, com uma nova etapa. Ainda não é o momento, é um processo ainda lento, por assim dizer, vai precisar de ser cozinhado no seu devido tempo, mas eventualmente vocês vão poder olhar para trás e entender porque é que foi necessário ter que passar por isso e por essa tempestade para poder chegar eventualmente à vossa nova etapa. O tema geral da leitura tem a ver com a cura e com o terminar com ciclos. Então é uma confirmação extra sobre realmente o ciclo está-se a fechar e há coisas do passado que já não nos servem. Coisas às quais muitas vezes as pessoas têm apego e não gostariam de ver-se livres na sua vida, né? Mas que eventualmente são necessárias e a pessoa tem que se permitir passar pelo processo, por essa transição e transformação, para eventualmente libertar-se daquilo que já não serve e poder curar em si própria aquilo que a atava com uma fase que foi uma transição, foi uma etapa. Passaram 9 anos, se calhar, numa certa etapa e agora estão a entrar numa nova. Se tudo correu bem, aprenderam com essa experiência e agora têm que se permitir então uma certa transformação onde vão se libertar de parte daquilo que era para poder então entrar na próxima fase. E está muito associada então com a cura, e aqui esta carta normalmente está associada com Quiron, que é o curandeiro ferido. E não só, e esta carta muitas vezes está associada com o guerreiro que volta da batalha e que além de, continua a proteger a fortaleza, mas utiliza também o tempo que está nessa fortaleza para poder recuperar-se, para poder curar-se, para poder regenerar-se e ganhar também uma nova perspectiva para a vida. Então aqui há todo um processo de limpeza, purificação e renovação que está em jogo. Por isso, se vocês eventualmente estão-se a sentir mal dentro dessa transição, é normal, por assim dizer, porque vocês estão a dissolver parte daquilo que eram, parte daquilo que já não vos vai servir para a próxima etapa. Lagos, e há relutância de a limpeza e transformação e purificação. Lagos também aparece aqui nesta carta, né? Que Lagos tem a ver com lago, tem a ver com água, essa água ajuda a limpar e a purificar, e eu pessoalmente associo muito esta runa com a fênix de água. Assim dizer, não é uma coisa muito comum, eu sei, mas é uma interpretação que eu utilizo para poder para analisar o simbolismo desta runa. E está aqui uma dupla confirmação, mas acho que se sentem divididos. Isto é, enquanto que aqui o 9 de paus
temos aqui, pronto, um conjunto de várias runas, né? Das quais uma delas é Laguz. Pronto, então é a purificação, é a limpeza, é a renovação, é o cuidar de si, o manter uma certa manutenção por si própria e pelas suas emoções, isso tudo, tentar encontrar um certo equilíbrio para poder permitir seguir em frente, né? Como uma pessoa está ferida, né? Não é só pôr um penso em cima e já, bem, pôr um penso, mas também se calhar tem que desinfetar, ou se for mais grave vai ter que trocar de penso regularmente, ir confirmando que aquilo pronto, não infecta e etc. E é um bocado isso que está aqui a acontecer, mas mais a nível espiritual, mais a nível em relação a esta transformação como está a ocorrer, porque isso acaba por afetar muito a nível das vossas manifestações e a nível da vossa emoção, intuição e inclusive espiritualidade. E isso, claro, que dificulta porque a pessoa vê o mundo como, ou a sua experiência como uma tempestade, como uma fase muito complicada e turbulenta, e não sabe como lidar com isso porque sente-se paralisada. É como estar obrigada a ter que estar ali no meio, né? Dos seus problemas, das suas dificuldades. Enquanto que a mensagem geral, ou que está aqui a chamar a atenção, é o poder permitir-se meditar ou observar essa transição. O ponto fulcral aqui em si é a transição, acho que está a acontecer, estas duas primeiras cartas, enquanto que aqui são as dificuldades e a aprendizagem que há a obter dessa transição. Aqui já é como que o resultado final, onde a pessoa vai poder olhar para trás e ver as dificuldades que foram necessárias para ela ganhar consciência naquilo que foi manifestado, naquilo que ela se tornou depois de passar por esse processo. Agora, enquanto nós estamos no meio do deserto, no meio da dificuldade, a gente dificilmente conseguimos ver ver as coisas como elas realmente são, porque elas acabam por estar filtradas pelas nossas dores, pela nossa falta de percepção de como as coisas realmente estão a ocorrer. Isso porque grande parte das nossas emoções e isso tudo estão em jogo e então acabam por filtrar a nossa percepção da realidade e pronto, criamos julgamentos e pensamos coisas que nem sempre são o real porque nós dramatizamos a situação. Com toda a razão, né? Mas que muitas vezes não serve porque estamos a oferecer relutância ou porque estamos a oferecer obstáculo a essa transformação e nem sequer estamos a observar aquilo que temos a curar em nós para permitir essa tal libertação, né? Aqui Laguz, ao contrário, tem a ver também com o dispersar-se um bocadinho, porque o Laguz é como que a gente ter um lago, como ter um barco para poder atravessar o lago ou o mar. E quando a gente não cuida de nós ou não temos em atenção essas transformações e essas limpezas, porque não fizemos a devida manutenção e fomos negligentes, acontece que o nosso barco está furado. Então depois queremos ir para a aventura, queremos seguir em frente, mas esse barco, como está furado, acabamos por afundar, né? E é isso que está aqui a chamar a atenção. Não é simplesmente querer... pronto, é preciso passar pelo processo e confiar nesse processo para poder eventualmente chegar à sua conclusão, né? Há coisas que a gente não pode fugir e nestes aspectos que têm a ver com a transformação da espiritual do nosso ser, quando a gente passa por essas noites negras da alma e dissolvemos o nosso ego e eventualmente criamos um novo ou criamos uma nova manifestação de quem somos, com uma nova visão renovada, com uma nova forma de comunicar connosco e com o mundo, então aí a pessoa está-se a permitir libertar-se de certas feridas ilusórias ou certas coisas do passado que já não servem para a próxima etapa. Obviamente temos uma certa relutância, né, e dispersão, mas é aí que vem esse tal autocuidado que a pessoa tem que ter para consigo próprio, ter paciência, confiar em si ou no processo, nem tudo é lógico e racional e não ver a estagnação como que uma coisa má, né? Às vezes essa paragem é necessária para a pessoa ter o tempo de fazer a sua devida introspeção
até que seja feita uma certa revelação ou lhe seja dado o ponto de partida para poder então seguir em frente. É quando finalmente estará pronta para poder sair da crisálida e voar. Então aqui, pronto, tenham paciência com vocês, faz parte do processo. Uh, Tenham autocuidado, tentem fazer a vossa devida introspeção e observem. Basicamente, observem mais do que propriamente atuem. Têm ação por tomar, ok, mas vai depender muito da forma como vocês vão estar a observar todo esse processo de transformação que está a ocorrer nas vossas vidas. E pronto, e o que acontece é que muitas vezes as pessoas sentem-se desconfortáveis e então vão procurar distrações, vão tomar substâncias, vão fazer tudo e mais alguma coisa, menos parar e observar o seu processo de transformação, né? Onde estiveram, onde estão, onde eventualmente podem vir a estar e como é que no meio desses processos todos há coisas que ficam para trás, há coisas que vão seguir em frente, mas na verdade a pessoa está a transformar-se e a renovar-se a sua energia e pronto, e a sua direção para eventualmente estar cada vez mais alinhada com o seu propósito. Enquanto estiver com o filtro das suas dores e negligências e ideologias ou que falsas crenças do passado, então dificilmente vai poder permitir essa transição de acontecer de forma fluida, por assim dizer, porque a pessoa está a oferecer um obstáculo, né? E a ideia aqui realmente é uma certa entrega. Peixe em si está associado muito com a entrega e com o sacrifício e agora estão a ser chamados, por assim dizer, a poderem aceitar essa transição e acho que nos próximos meses, talvez até fevereiro, março, quando se der o eclipse, já tenha alguma revelação que vos possa ajudar a então entrarem na primavera, talvez já dentro desta energia do Pagem de Pentáculos, esperemos. Pronto, e com isso vou-vos deixar, a mensagem está passada, deixar o resto agora para vocês, vai requerer bastante introspeção e paciência por vossa parte, tentem não vos manter negligentes em relação a vocês, mas terem sim um certo autocuidado e cuidarem de forma emocional e espiritual, porque há uma certa desconexão a acontecer, porque estão a desligar certos aspectos de quem vocês eram para poder vos ligar àquilo que vocês vão eventualmente ser nos próximos meses. Então, esse processo de transição nunca é fácil, mas faz parte do processo, confiem no processo, confiem em vocês e, eventualmente, daqui a uns tempos vão estar muito, muito melhor, bem, em relação a quem esta mensagem possa estar a ser relevante, né? Nem toda a gente passa por isto, mas nós todos na vida, há uma etapa ou outra, onde eventualmente passamos por este tipo de situações e a verdade é que realmente temos que ter essa paciência e esse autocuidado necessário para não virarmos loucos, não digo loucos, mas para não nos passar da cabeça porque a gente não está a entender o que nos está a acontecer, que na verdade é a transformação ou a dissolução do ego para uma nova etapa. Ok? Com isso vou-vos deixar, espero que tenham gostado, tenham um ótimo mês e até uma próxima vez.